Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCD Cast. PCD Cast com participação especial do meu amigo Wagner, da Multiplus Isenções, onde a gente vai conversar com vocês sobre notícias e os principais aspectos das isenções para pessoa com deficiência. A gente está falando sobre carro PCD, você vai tirar suas dúvidas aqui no PCD Cast de hoje, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, se você é novo no canal, se você é nova no canal, aproveite, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD, faça parte da família Somos Todos PCD. Tem acesso a informações, ao mural informativo, a troca de ideias com outras pessoas com deficiência e seus familiares sobre os direitos das pessoas com deficiência. Acesse agora, digite aí no seu navegador, somostodospcd.com. Também temos link na descrição, você vai participar do grupo do WhatsApp. E lá na descrição do WhatsApp você já vai acessar também o grupo do Telegram, caso queira, para troca de ideias, tá bom, pessoal? Muito bem, então... Fala, Wagner, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui do PCD Cast. Fala, Marco, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham e agradecer novamente por poder participar, né? Maravilha, maravilha. A participação dele é fundamental, é muito importante a gente ter aqui a troca de ideias com especialistas em isenções. O Wagner está no campo de batalha e ele vai ajudar a gente aqui com as principais questões das pessoas com deficiência. E aí a gente começa o nosso assunto falando sobre a fatura da nota fiscal do carro PCD. Muita atenção! As pessoas com deficiência, entra ano, sai ano, elas sempre estão preocupadas com a fatura da nota fiscal, o carro PCD. Michael, eu consegui as minhas autorizações e já está tudo aqui na mão. Entrei com o kit concessionária, atenção, foi lá o kit que tem toda a documentação junto com as autorizações e fiz o pedido do meu carro PCD. Acontece que cada lugar que eu converso, com cada vendedor que eu converso, eu recebo uma informação diferente, uma informação sobre quando essa nota fiscal será faturada e quando efetivamente terei o meu carro PCD 0 km na garagem. Por isso que eu vou trazer para vocês aqui uma pessoa que se queixou lá naquele site do Reclame Aqui, o famoso site do Reclame Aqui, e deixou a sua angústia. Então eu coloco na tela para você. Vamos lá então. Olha só, fiz o pedido Yaris XL PCD em julho para faturar em outubro de 2023. Mas até agora nada. Mandou aí, reclamou para a Toyota do Brasil. Essa pessoa mora no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, em Praia Grande. E ela fala aqui, Wagner, olha lá, fez o pedido Toyota Yaris XL PCD em julho. A vendedora disse que iria faturar na virada do mês de setembro. Então, julho, agosto, setembro, 2 mesinho, já teria faturado o carro. Depois disse que seria no início de outubro, vendi meu carro para ajudar no pagamento. Claro, né? As pessoas com deficiência, normalmente, elas vendem o carro para levantar a grana para poder fazer o pagamento. Alguns, e a gente sempre fala para você, né? Seguram o máximo de tempo possível. A gente sabe muito bem que às vezes aparecem grandes negócios, né? A oportunidade de você vender bem o seu carro. Mas, especialmente para quem depende, assim, tem uma dependência maior do carro, precisa segurar o carro o máximo possível. E aí segue aqui, né? Porém, até agora não chegou. A vendedora disse que agora, a princípio, seria mês de novembro. Estou passando transtorno sem o carro. Se soubesse dessa demora, não teria vendido meu carro, pois achei que ficaria só um mês sem carro. Sou da Praia Grande, São Paulo, e fiz o pedido pela concessionária Savol de São Bernardo do Campo, da Grande São Paulo, mas está demorando muito. Tá aqui essa reclamação dessa pessoa com deficiência, e aí eu vou fazer um comentário aqui, já vou passar para o meu amigo Wagner. E Wagner, até você já pode se ligar aqui na troca de ideias, já vou levantar essa bola para você. As pessoas, elas têm uma expectativa, obviamente, né, que o tempo de fatura da nota fiscal de um veículo PCD é totalmente diferente
num veículo do varejo. É importante dizer isso para vocês. Gente, o varejo ele é meio que uma pronta entrega. O carro ele já está disponível muitas vezes lá na concessionária. E aí tem outras coisas que inclusive o Wagner vai comentar sobre a questão de cotas de concessionárias em relação ao fabricante, mas o que é importante aqui, em primeiro lugar, você conversa com o vendedor e também conversa com outras pessoas ou outras concessionárias sobre o tempo de faturamento do modelo de carro que você quer. Isso é muito importante para você não cair em papo errado de vendedor mal intencionado, aquele vendedor que só está preocupado em fechar a venda com você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender que você precisa segurar o carro com você o máximo possível de tempo, né? De repente, quando tiver para poder sair a nota fiscal, aí sim você procurar vender o carro ou tentar fazer algum tipo de negociação ali, sempre que possível. Normalmente isso acontece mais com revenda de carros, para que você venda o carro faltando pouco tempo para faturar a nota fiscal, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa importante é que, dependendo do modelo do carro, da marca do carro, os tempos, isso varia, tá? Pode mudar. Um pode ser hoje ser mais rápido do que o outro, ou pode ser mais demorado do que o outro modelo de outra marca, inclusive. Isso depende da época, os anos vão passando e os modelos de carro, eles ou aumentam o prazo para faturar a nota fiscal ou diminuem o tempo. Então é importante que você entenda que é mais demorado, quanto mais interessante for o carro, quanto mais procurado for o carro, a tendência é que demore mais para faturar esse documento. E aí, Wagner, o que você pode acrescentar de informações e recomendar para as pessoas que estão assistindo a gente a respeito da fatura da nota fiscal? Perfeito, Maico. Primeiro, reforçar aquilo que você já falou referente a segurar ao máximo para vender o veículo, né? Porque é que nem a gente estava conversando. Passa-se o prazo para faturamento, ele varia realmente de acordo com o carro, a montadora, a procura, né? E cada grupo tem a sua peculiaridade no que diz respeito a cotas. O grupo que vende mais, que tem mais pedidos, ele acaba tendo a preferência aí pela montadora para receber o quanto antes os veículos. E outros grupos nem tanto, né? Acaba se postergando um pouquinho mais até fazer um número X de pedidos e depois direcionar para aquela concessionária, né? Então a gente reforça sempre que, se possível, aguarde, não se desfaça do veículo, porque os prazos eles vão mudando. O vendedor ele passa o prazo estipulado pelo gerente, pelos diretores, para o grupo, aquela concessionária, e que muitas vezes ele vai se estender um pouquinho mais. Isso faz parte, né? Ele dá um prazo máximo, tem um prazo ali razoável e o máximo, né? Então a gente fala que, óbvio, é que nem você falou, boas oportunidades, bons negócios, eles aparecem, né? Dificilmente você não quer perder aquilo ali, mas você também tem que ver o outro lado, né? Que o prazo ele pode se estender um pouquinho e você acabar ficando sem o veículo, ficar a pé, né? E isso tem que ser evitado para não passar nenhum transtorno, ainda mais aquelas pessoas que dependem do carro para todas as atividades, principalmente até para tratamentos, né? Então tem que realmente fazer por onde, segurar um pouquinho e não se desfazer antes, né? Olha só, pessoal, o que o Wagner falou. Tem pessoas que precisam mais do carro do que outras. Pessoas que estão fazendo tratamento, precisam se deslocar aí grandes distâncias. Então, tenha muito cuidado, tá, gente? Eu sempre recomendo que você tenha um parceiro, um escritório, um amigo, né? Se tornar um amigo seu aí, um escritório de isenção, seu consultor de isenções, e você, da sua região, de sua confiança, para você conversar com ele, para receber uma orientação antes de fazer, dar um passo referente à venda, à compra de carros e os pedidos de isenção, tá, gente? É muito importante isso para que você passe de uma maneira mais tranquila por esse momento, né? Um momento importante. Você está querendo trocar de carro. Então, para que tudo dê certo para você, tá bom? E aí a gente gira o assunto, muita atenção, porque dia 16 de outubro saiu no Diário Oficial uma orientação da Receita Federal do Brasil sobre
a isenção de IPI, sobre prazos da isenção de IPI, de compra de pedidos e de venda de carros. Muita atenção, eu coloco para vocês agora em tela e a gente vai aqui para o computador e você vê aqui, eu estou compartilhando com vocês, não a informação do Diário Oficial, mas diretamente a notícia aqui no Estadão. E isso aqui, gente, tem um impacto nacional, apesar de ser o jornal do estado de São Paulo, que fala o seguinte: a Receita Federal divulga prazo para a compra de carro com isenção de IPI e traz novas orientações, né? Então a gente pega aqui e segue aqui essa página do Estadão, falando sobre essa publicação no dia 16, no Diário Oficial da União, e falando sobre os prazos, sobre a orientação, tá? O que é importante aqui? Importante você ver aqui a parte da Lei 14.183 de 2021, que alterou o prazo, só que o prazo atual da Lei 8989 de 1995. Então, para você que não sabe, a Lei 8989 de 1995 é a lei que prega tudo referente à obtenção da isenção de IPI para pessoa com deficiência, tá bom? Então lá você vê, inclusive até a gente brinca, né, Wagner? É a mãe das isenções, é a isenção de IPI. O que acontece? A Receita Federal, ela foi lá e publicou orientações no Diário Oficial e muita gente ficou preocupada. Começou a falar, olha, houve uma mudança nas regras da isenção de IPVA. Gente, de fato não aconteceu mudança nenhuma de regra, é apenas orientações reforçadas pela Receita Federal sobre os prazos para as isenções. Então, vamos lá, o que é importante você deixar claro aí na sua cabeça, você que inclusive está ou querendo buscar novas isenções, vai comprar um carro PCD, ou você que já está acostumado com as isenções para pessoa com deficiência e vai buscar uma renovação da isenção. Entender os prazos para as isenções quanto à venda, o tempo de restrição e a compra do carro PCD, o novo pedido para o carro PCD. Então, isenção de IPI, gente, muita atenção. Você pode vender o veículo com 2 anos. Então, completou 2 anos da fatura da nota fiscal, você pode vender o seu carro. Mas um novo pedido, para fazer um novo pedido, você precisa aguardar, completar 3 anos, o aniversário da data da nota fiscal desse carro que foi comprado somente com a isenção de IPI. Agora, se você pegou e comprou um carro com a isenção de IPI, colocou a isenção de IPI e ICMS, né, faturou com essas isenções, aí muda a história, porque você já fica com o carro preso por causa da restrição da isenção de ICMS, PCD, que é hoje 4 anos. Então, se você comprar só com IPI, saiba que você pode vender com 2 anos e fazer um novo pedido com 3. Agora, se você comprou com IPI e ICMS, o que vale é o ICMS. Você terá que ficar 4 anos com o carro e aí sim, na sequência, já poderá fazer um novo pedido da isenção uma nova isenção de ICMS, junto com a sua isenção de IPI para você comprar o seu carro PCD. Não é isso, Wagner? Correto, Michael, é isso mesmo. E fazendo um adendo ao comentário, as pessoas me perguntam muito aqui no escritório, Wagner, comprei o carro com isenção de ICMS, com isenção de IPI, posso vendê-lo a qualquer momento? Pode, mas você vai ter que devolver os tributos. Vale a pena? Não vale a pena, você acaba devolvendo mais do que foi desonerado, né? A gente não pode esquecer que a Receita Federal aplica uma multa de 20% mais os acréscimos, o governo estadual multa de 10% mais os acréscimos sobre o valor integral. Não é proporcional, tá? Então, para ficar claro para o pessoal, que referente a essa questão do IPI, 2 anos de alienação para alienação, 3 anos para uma nova isenção, tá? Com 2 anos pode vender o veículo, 2 anos e 1 dia, né? No dia seguinte pode-se fazer comunicação de venda, mas terá que aguardar o prazo de 3 anos para solicitar novamente o benefício. Fez o pedido, comprou o carro, este carro com isenção de ICMS também, 4 anos para venda, 4 anos para uma nova isenção. Excelente, excelente comentário, Wagner. É um péssimo negócio, né? Você tem que pensar muito bem quando você vai fazer a compra do carro PCD. Muito bem, então, gente, a gente gira o assunto e a gente fala agora sobre o que todo mundo quer saber. Nós estamos numa época aqui que a qualquer momento teremos as primeiras tabelas de valores venais apontando quanto custará o pagamento, o imposto
do IPVA 2024 do seu carro. E aí é comum nós recebermos com frequência perguntas relacionadas à isenção de IPVA. E aí a gente mostra para vocês agora na tela o caso do Geraldo Freitas Vilela. Ele fala o seguinte: olá, olha que quem tem o carro usado, já em uso, pode pedir isenção do IPVA a partir de janeiro? Essa aqui é uma pergunta objetiva, direta. O Geraldo Freitas, ele não fala de onde que ele é, mas eu já vou adiantar para vocês como é que funciona basicamente em boa parte do país a isenção de IPVA. Se você tem um carro hoje usado e você preenche os requisitos para o pedido de isenção de IPVA PCD, você já pode fazer o pedido do IPVA. Só que você não terá acesso ao IPVA atual, a parcelas proporcionais. O IPVA é cobrado integral, já foi pago no início do ano, não tem como restituir esses valores, tá bom? E aí eu falo para vocês, baseado em uma legislação, que normalmente é igual em todos os estados, é o seguinte: para que você tenha acesso ao IPVA 2024, você que está com o seu veículo seminovo, veículo usado, sem isenção, e mesmo você que comprou um veículo acima do teto de isenção de IPVA aí para o seu estado, e como não tinha direito à isenção, quando chegar a tabela de valor venal, opa, agora esse carro aqui, o valor venal dele é abaixo desse teto aqui no meu estado. Você vai poder sim pedir a isenção de IPVA atendendo os demais requisitos. Só que você precisa pedir esse IPVA, dar entrada nesse pedido de isenção de IPVA até o último dia do ano, normalmente, ou dia útil, caso o processo seja manual. Muita atenção a isso, tá? Então o nosso amigo aqui, Geraldo, ele está nessa situação, pode ser a sua situação, é importante que você já se prepare para poder entrar com um pedido de isenção de IPVA ainda esse ano. Já começa a correr atrás da documentação. E aí, Wagner, como é que tá essa situação do IPVA aí com você, seus clientes? Tem tido uma procura grande de informações a respeito da isenção de IPVA? Sim, é o principal assunto, né? Vai, independente se é no início, no meio e agora já correndo para o final do ano. É o assunto mais comentado, o assunto mais procurado, e a gente vem orientando, né? Aguardar a publicação, né? A divulgação dos valores venais, aqui no caso do Estado de São Paulo, onde a gente atua, né? Para que possa solicitar a isenção ou aguardar o início do próximo ano, caso esse carro não esteja enquadrado na tabela venal atualizada. Excelente. Então, atenção à isenção de IPVA. Já começou a corrida para a isenção de IPVA 2024, não fique de fora. IPVA é um imposto bem chato, anual, você sabe muito bem do que eu estou falando. E aí a gente vira o assunto, vamos conversar ainda sobre a isenção da pessoa com deficiência IPVA, mas também, por que não, as demais isenções que são dependentes de um documento fundamental. Você que é pessoa com deficiência condutora, muita atenção. Você que é condutor, mas chegou aqui nesse vídeo e descobriu que sim, pode ter direito às isenções. Eu vou colocar agora em tela um caso para vocês, muita atenção. O caso aqui do nosso amigo Milson Carvalho. Ele falou o seguinte, diz que tem cirurgia na coluna L5 e S1 e agora está com uma hérnia de disco na L4. Eu tenho direito à isenção de IPVA e preciso ter a CNH PCD. Muita atenção então à questão do Milson. Isso pode ser um caso semelhante ao seu ou de um amigo ou familiar seu. Muita atenção. Muito bem, então. Ele está falando aqui, por exemplo, de hérnia de disco, que é uma doença da coluna clássica, onde muitas pessoas têm essa condição, especialmente as pessoas que, obviamente, vão ficando mais velhas. Eu tenho um probleminha na minha coluna, na parte lombar, de um pulo na piscina mal feito. E assim, eu não, na época, o último exame que eu fiz há mais de 10 anos, eu não tinha nenhum tipo de problema ali, né? E é normal, às vezes, a pessoa, com o passar dos anos, acabar desenvolvendo aí uma hérnia de disco. Então, é um problema de coluna, eu acho que é o problema de coluna mais comum que existe.
Só que, e aí, tem direito à isenção? Esse é um ponto importante. Muito bem, para que tenha direito à isenção, a situação tem que ser grave, porque uma vez sendo grave, a gente sabe muito bem que uma hérnia de disco tem a compressão ali medular e a pessoa pode ter uma redução de mobilidade de um ou mais membros, ou ainda um formigamento, uma redução da sensibilidade do membro. É muito sério, é uma situação muito grave e muito perigosa para a sua vida na direção, a sua vida e a vida de terceiros. É por isso que, uma vez constatada essa situação, você pode sim ter direito à isenção, porque houve uma redução de mobilidade. Então, muita atenção. Só que, poxa, se você é condutor, você tem CNH, é claro, gente, todos os processos isencionais, a gente se costuma dizer que o direito à isenção, o laudo médico, ele é o coração do processo, e se você é condutor, a CNH, ela é o pulmão. Tá? Então, muita atenção, a CNH ela tem que ser transformada em CNH especial. Tá? Então, muita atenção a essa situação. E aí eu levo agora essa situação para o Wagner e eu te pergunto, Wagner, bem, em primeiro lugar, a sua experiência sobre o direito à isenção em casos de problemas de coluna. Tenho certeza que você vai enriquecer essa discussão. E também sobre a CNH especial e as restrições mais comuns para casos, por exemplo, como problemas de coluna. Michael, eu acredito que problemas de coluna afetam 90% da população, né? E tantos outros, mas coluna é o principal. E nesses anos trabalhando com isenção, acho que é o carro-chefe. É importante ressaltar para todos que, identificado o problema, tem perda de força, tem sensibilidade, tem dificuldade motora, tem que fazer o processo de mudança da CNH para especial, para que se evite uma dor de cabeça maior na direção de um carro de câmbio mecânico, né, câmbio manual, e também até com a vida de terceiros. Obviamente que passou pelo Detran, o médico constatou que a sequela ocasionada, principalmente até por conta da hérnia e tantos outros, ele vai pedir a mudança da CNH para especial. Daí em diante, ele só pode dirigir carro de câmbio automático com direção hidráulica e vai poder pleitear, sim, os benefícios fiscais, né? Vai poder pleitear a isenção, né? Principalmente a do IPVA. Olha só, pessoal, o que o Wagner falou, né? Aí, uma vez alterada a CNH e a necessidade de se alterar a CNH, porque afinal de contas, você tem uma redução de mobilidade, você não pode colocar em risco a sua vida ou a vida de terceiros ou piorar a sua condição. É documento fundamental para o processo isencional, a CNH especial. Muito bem, então, a gente gira o assunto, pessoal, muita atenção ao que está acontecendo. Tem muita gente reclamando que não está conseguindo fazer a transferência do seu carro PCD. É uma verdadeira loucura o que está acontecendo. Por quê? Porque se espera que isso há muitos anos é assim, o Detran, toda vez que você cumpre o prazo de restrição, o Detran ele simplesmente vai lá e faz a baixa da restrição para venda. E o que está acontecendo? As pessoas estão reclamando, muitas vezes já estão com o carro até 5 anos, e chega lá, e o Detran simplesmente diz, olha, alguns Detrans, tá, gente? Algumas Ciretrans estão embaçando nesse sentido de a pessoa fazer a transferência. Tá aparecendo ali as informações de que você não pode vender o carro e que você precisa da documentação por parte da Secretaria da Fazenda e da Receita Federal. Isso está se tornando uma situação costumeira e eu quero falar para vocês que existe uma maneira de se resolver essa situação, tá bom? Isso é uma situação totalmente errada. A Receita Federal, se você tem gente que bate cabeça, vai na Receita Federal, vai lá na Secretaria da Fazenda, procura saber a respeito e os caras dão a mesma resposta sempre. Dizem que é o Detran o responsável por fazer essa baixa. Então, muita atenção, você que está nessa situação, entre em contato conosco para maiores orientações, tá bom, pessoal? Você entra em contato para a gente analisar a sua situação, verificar em que região que você está tendo essa dificuldade, isso é muito importante para que você consiga efetivamente fazer a transferência do seu carro, para que você não perca negócio, não perca mais, né? Muitas pessoas estão perdendo negócio,
ficam extremamente aborrecidas. Eu sei muito bem o que é ficar na iminência de perder um negócio, uma venda de um carro PCD por causa de burocracia. E ainda mais a gente estando na razão, né, gente? Então, muita atenção a essa situação. Existe sim essa possibilidade de você não precisar ficar se preocupando em Receita Federal e Secretaria da Fazenda, tá? Aí a gente gira o assunto e agora a gente já está começando a falar do laudo médico. Olha só. Nós vamos iniciar agora o assunto, gente, relacionado às questões da isenção de IPVA, coisas que vem acontecendo com a pessoa com deficiência, inclusive sobre a questão de recadastramento. E aí a gente tem aí o Leonexider. Ele é pessoa com visão monocular, Wagner. Visão monocular, CID 54.4. E ele conseguiu um laudo médico avaliado como deficiência moderada. Isso aqui é muito positivo. Eu coloco aí, tá na tela para vocês verem, vocês podem ver com detalhes aí o que ele tá... É o testemunho, né? E aí eu queria passar essa bola para você, Wagner, para você falar mais a respeito da questão da pessoa com deficiência monocular. Olha só que interessante, no estado de São Paulo, temos um laudo como a pessoa com deficiência moderada e um deficiente monocular podendo ter, pela primeira vez na história, o acesso à isenção de IPVA. Bacana, isso daí é perfeito, Michael. E deixa claro para todo mundo que aqui no estado de São Paulo, o deficiente monocular, com as alterações feitas na lei, ainda na época do João Dória, ele foi enquadrado como sensorial. Então, ele pode pleitear a isenção de IPVA, né? E aí ele foi avaliado, obviamente, ele conversou muito com a médica, ele mesmo fala, né? Ele conta que ela fez um atendimento humano, né, ela entendeu a situação dele, os gastos, ele levou, embora esteja visível, ele foi com os laudos, com os exames, e a gente sempre reforça. Indo ao IMESC, neste caso monocular, mas qualquer pessoa, vá com toda a riqueza de detalhes, com todos os documentos, bem embasado, converse sim com os médicos, e no caso do monocular é fantástico, né? Ser enquadrado como moderado e muito provavelmente, eu não sei o valor do carro dele, espero que esteja dentro do limite estabelecido pelo governo estadual para isenção, ele vai ter direito à isenção do IPVA, vai alcançar esse benefício. Olha só, que maravilha, pessoal. A pessoa com deficiência monocular com a possibilidade de ter direito sim à isenção de IPVA. Tá bom? Então, procure o escritório de isenção de sua confiança, ou entre em contato conosco, ou você que, se você é ali da Grande São Paulo, você pode entrar em contato também aqui, ó, com a Multiplus, com o Wagner, para poder tirar todas as suas dúvidas sobre não só o IPVA, mas todos os direitos às isenções, tá bom? Muito bem, aí a gente gira o assunto e falamos agora sobre um dos assuntos mais polêmicos. Para a pessoa com deficiência, muita atenção, você que fez o recadastramento do IPVA, você que está mais de ano esperando o resultado, o bendito resultado do IPVA. A gente teve uma entrevista com o governador Tarcísio de Freitas e foi cobrado do Tarcísio uma data, mais uma vez, acho que pela terceira, quarta vez, uma data limite para que a análise seja feita. Temos aí mais de 60 mil casos que ainda não foram avaliados pelo governo de São Paulo, a Secretaria da Fazenda ainda aguardando a análise do fiscal. As pessoas estão preocupadíssimas, estamos para virar o ano, e aí a gente tem uma notícia que ele fala, olha, muita atenção, agora não tem prazo, né? Vamos fazer uma cota aqui, né? Ele fala o seguinte, estamos trabalhando para evitar fraudes. E pula fora dessa história sobre um prazo, não vai dar mais prazo. Fim de papo, não existe prazo para que os processos de recadastramento de IPVA tenham um resultado. Olha só que absurdo. Pessoas com deficiência desesperadas, com a possibilidade de ter que pagar 3 IPVAs de uma vez só. Essa situação está se configurando realidade. Eu coloco para vocês agora o trecho dessa entrevista onde o Tarcísio ele fala com as pessoas com deficiência, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha só. São mais de 60 mil processos travados no sistema da Secretaria da Fazenda desde o começo do ano. E com isso, proprietários que têm deficiência ou transportam alguém que tem deficiência e por isso têm direito também ao benefício, não sabem se vão ter que pagar ou não o IPVA desse ano. A gente está em outubro já.
Nessa fila de espera estão pessoas que adquiriram um carro recentemente ou trocaram de veículo. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, colocou a culpa dessa demora na necessidade de se fazer um pente fino nos cadastros para evitar fraudes. Eles têm razão de ter essa ansiedade, de se considerar desassistidos nesse momento, mas é justamente para a gente não cometer erros. Infelizmente, essas idas e vindas, elas acabam acontecendo também em função das fraudes que acontecem. E a gente precisa de um sistema que, por um lado, garanta o direito dessas pessoas e, por outro lado, também previna as fraudes. E é esse equilíbrio que a gente está tentando construir. E aí, eu não consigo realmente entender como que um estado do porte do estado de São Paulo não consegue agilizar a análise de 60 mil processos. Muito bem, então você viu aí o absurdo. E agora eu passo essa situação e a opinião do Wagner, da Multiplus. Michael, isso mostra a bagunça que é o estado de São Paulo, já desde a época do ex-governador João Dória, passando pelo Rodrigo Garcia e agora se estendendo ao Tarcísio, né? Fica claro que ele não conversa com o responsável da Secretaria da Fazenda. As orientações que a gente recebe não são as que chegam para ele, se é que chegam, né? Eu acho que falta comunicação. Esse período em que não tem análise de processo representa a falta de comunicação da Secretaria da Fazenda e do governo do Estado de São Paulo. Tá? Já desde a da época do governador João Dória, que empurrou a bucha para o Rodrigo Garcia, e agora vem ao Tarcísio. Não cola. Essa situação, isso que ele colocou não realmente fica muito vago, não entra na cabeça do contribuinte, na nossa cabeça, esse tipo de situação. Realmente, para mim, a gente fica sem entender, fica perdido realmente, Michael. Olha só, gente. É isso mesmo, Wagner, não faz sentido nenhum, porque a gente analisa aquela frase de fraude de novo, né? Possíveis fraudes. Os caras pioraram a situação para as pessoas com deficiência, dificultaram ainda mais o acesso aos benefícios. Nós temos agora um laudo muito mais complicado, restritivo para as pessoas com deficiência e sempre essa desculpa, sempre essa cortina de fumaça, falando em fraudes e não buscam o combate às fraudes. Não buscam combater, sempre alegando essa situação para poder se esconder a falta da fiscalização, que não acontece, e os principais motivos para essa nova isenção de IPVA, que é justamente reduzir o número de pessoas com acesso ao benefício. E aí, Wagner, me explica, as pessoas que procuram você, o que o pessoal fala sobre isso? Porque tem gente que está com o IPVA suspenso em 2022, 2023, né? Até 2021 teve aquela questão toda de ter que pagar e aí com isso ganhou na justiça as pessoas com deficiência naquela época, pessoas que estão com o carro há bastante tempo aí, o mesmo carro e perderam o direito à isenção. O que eles falam para você sobre essa preocupação? A gente está agora no mês de outubro, em novembro já está sendo apurado inclusive os valores venais de 2024, porque pela lei é baseado em setembro. A gente agora vai entrar num processo onde a Secretaria da Fazenda diz que provavelmente em novembro, a partir de novembro, poderá ser liberada a tabela de valores venais para o Estado de São Paulo, ainda com um antecedente de publicação no início da segunda quinzena de dezembro, a última vez que saiu no Diário Oficial, a tabela referente ao IPVA de 2023. E aí o que acontece? A gente vai virar o ano. O que o pessoal tem falado com você a respeito disso? Porque uma vez que seja indeferido, está na lei. Em até 30 dias tem que devolver o IPVA de 22 e 23 integral, sem multa, mas integral, sem direito a parcelamento. E terá que pagar, obviamente, que não tem direito ao benefício, mas o IPVA de 2024. Não, Michael, isso é o que eles mais perguntam, né? E antes dessa entrevista, né, desse questionamento feito a ele hoje, onde ele deixou a gente mais preocupado ainda, né, porque fala que não existe prazo, né, e lembrando, foi criado um laudo para se evitar fraudes. Perícias foram feitas, o laudo já está no processo e a análise não ocorre, né? E quando os clientes nos perguntam, sempre foi de acordo com as respostas da Secretaria da Fazenda. Estamos esperando a orientação da diretoria de arrecadação. Mas fica claro não que é politicagem pura, né?
E aí eles falam, Wagner, estou preocupado porque a gente vai ter que pagar IPVA e vai ter juros, vai ter multa. Não, o próprio governo estabelece que após o julgamento processual, não alcançando a isenção, a pessoa vai ter que pagar ali em 30 dias o IPVA ou os IPVAs, já que vai indo aí para o terceiro exercício, né? E aí a gente fala, aguardem, continuem aguardando, e aguardando da forma que o Tarcísio está fazendo aí, aguardar por muito tempo ainda, porque não existe prazo, já agora era até o final deste ano, e já empurrou, já passou, não tem mais. Olha só, pessoal, e aí a gente ainda tem um outro problema, né? E aí, vai se estender, né, essa suspensão? Provavelmente sim, né? A suspensão do pagamento do IPVA se estenderá para o ano de 2024. Tudo indica que as pessoas terão o IPVA de 2024 suspenso, e aí é outra situação. Não vai ter direito, se ainda se estender por mais uns 3, 4 meses, enfim, invadir o ano de 2024, terá que pagar de forma integral 22, 23 e 24, sem direito ao parcelamento, porque já existem datas que são definidas, que aconteceu nesse ano e que provavelmente se repetirão para o ano de 2024. Muito bem, então, gente, então é isso. Wagner, muito obrigado pela sua participação em mais um PCD Cast. Ô, Michael, eu que agradeço novamente a oportunidade. Espero voltar, né? Estar aí presente novamente numa próxima e agradecer a todos que participaram. Maravilha, gente, eu coloco aqui em tela as informações para você conhecer o trabalho do Wagner, tá aí, a Multiplus Assessoria, também coloco aí para vocês, tem aí na barra as informações para vocês procurarem ele através das redes sociais, tá bom? Muito bem, então, gente, muito obrigado pela audiência, maravilhoso estar aqui com vocês, Deus abençoe sua vida abundantemente. Importantíssimo, você que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, clica em curtir, deixe seu comentário pode virar um vídeo, a gente pode estar te orientando, mas de qualquer maneira você sempre será orientado, todos os nossos comentários são respondidos, tá? Claro, participe também do grupo Somos Todos PCD, somostodospcd.com, WhatsApp e Telegram. A esperança é a âncora da alma, juntos somos fortes, somos todos PCD e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!